Olá, boa tarde. São 4h16 e este é o Justiça Agora. Hoje é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal, que nesse momento está no intervalo. E nós vamos falar ao vivo com a repórter Carla Lucena, que traz os detalhes dos julgamentos do dia. Boa tarde, Carla. Olá, William. Boa tarde para você, boa tarde a todos. E no começo da sessão plenária de hoje, os ministros, por maioria, referendaram uma liminar sobre a possibilidade de parlamentares migrarem para novos partidos. Essa liminar, ela restabeleceu o prazo de 30 dias para que os parlamentares com mandados eletivos possam fazer essa mudança de acordo com o que diz a mini-reforma eleitoral de 2015, tinha proibido essa possibilidade e por meio dessa liminar, então, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o relator dessa ação, permitiu essa migração. Segundo o ministro, a lei não poderia alcançar os casos que já estavam em curso antes da entrada em vigor da chamada mini-reforma eleitoral. Vamos ver agora um trecho do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. A nova lei colheu uma situação que já estava em curso, que já havia se incorporado ao direito do partido desde o momento do registro, porque no momento em que ele obteve o seu registro, pela legislação então em vigor, ele tinha 30 dias para receber novas filiações. E, portanto, iniciado este prazo de 30 dias após o registro, não pode uma lei superveniente interromper o curso desse prazo e retirar o direito que já havia sido adquirido. O único que divergiu e não referendou a liminar foi o ministro Marco Aurélio. E agora, um pouco antes do intervalo, os ministros começaram a julgar uma ação que questiona dispositivos da reforma trabalhista aprovada no ano passado. E lembrando que a cobertura completa da sessão plenária de hoje você acompanha logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Volto com você, William. Obrigado, Carla. A presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, recebeu hoje o defensor público geral para tratar sobre a ação de indulto de Natal. O defensor público, Carlos Eduardo Barbosa Paz, pediu à presidente do STF celeridade no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que trata do indulto de Natal para detentos de todo o Brasil. A Procuradoria-Geral da República questiona o indulto de Natal de 2017, concedido por meio de um decreto expedido pelo presidente da República. Para a PGR, o indulto contemplou um número muito alto de presos. O relator desse caso é o ministro Luiz Roberto Barroso e o tema deve ser decidido em plenário. A expectativa é que a decisão do STF sirva de orientação para o indulto que deve ser concedido este ano. Sua Excelência a Presidente é sensível ao pleito, que já está monitorando datas para colocá-lo. Está com isso no radar e certamente, rapidamente, irá querer discutir a questão em plenário para que os efeitos do decreto de indulto, seja de uma forma ou de outra, possam se perpetuar, possam ser concretizados, na massa carcerária. Massa essa, né, muito grande, o Brasil figura entre os principais países que mais encarceram e grande parte dessa massa carcerária é a população público-alvo do trabalho da Defensoria Pública Brasileira. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, apresentou nesta quarta-feira duas propostas de súmula vinculante referentes à restrição de prerrogativa de foro de autoridades. De acordo com o ministro, depois que o Supremo decidiu limitar o direito ao foro, é preciso esclarecer dúvidas sobre o tema e evitar insegurança jurídica. A primeira proposta aplica a decisão do STF a membros de todos os poderes e do Ministério Público e diz que ela só atinge casos de crimes cometidos no exercício e em razão do cargo ou da função pública. Os demais casos ficariam a cargo da primeira instância. A Polícia Federal realizou mais uma operação para investigar o suposto desvio de mais de R$1,5 bilhão de recursos federais destinados à merenda escolar. A operação é em parceria com a Controladoria Geral da União. O objetivo é desarticular grupos suspeitos de desviar verbas federais destinadas à merenda escolar em municípios de São Paulo, Paraná, Bahia e aqui no Distrito Federal. Estão sendo cumpridos 154 mandados de busca e apreensão. A Justiça determinou ainda o afastamento de agentes públicos suspeitos de envolvimento no caso. A investigação aponta que um cartel foi formado por empresas para direcionar licitações e superfaturar contratos.
O Justiça Agora fica por aqui. A gente se encontra logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição. Até lá.